Muito bom dia para você ligado na tela da TV Tribuna Band. Tá começando o Apita Aí, programa onde a gente produz, mas são vocês que apitam. E hoje a gente vai continuar falando de Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tem Flamengo, tem Fluminense, os brasileiros continuam disputando o torneio. E é claro, a gente também vai falar muito sobre o futebol capixaba, a Copa Espírito Santo, a Vitória Cup. E logo mais você também vai conferir o GP da Áustria na Fórmula 1. E a gente também vai comentar um pouquinho sobre essa corrida tão esperada no fim de semana. Já estou aqui com Vitor Fontes. Bom dia. Mariana Mello. Oi. E a gente já começa com dois pés na porta falando de Flamengo e Bayern de Munique. Eu me tremo todo só de pensar nesse jogo. E eu tô tranquilo. Ah, você tá ótimo, né? Eu tô ótimo. Tô só de telespectador. Só. Tá de camarote, né? É. Tá de telespectador vestindo várias camisas por baixo, né? Exato. Menos a rubro-negra. Menos a rubro-negra, né? Mas então, eu acho que a torcida do Flamengo tá bem dividida, né? Eu acho que assim, que ela não queria o Bayern de Munique nesse momento, mas eu acho também que dá uma pontinha assim, lá no fundo, vai que dá, né? Então, assim, a gente tá aí pra isso, né? Eu acho que o Flamengo de todos os brasileiros foi o que fez a melhor fase de grupos. Aquele jogo contra o Chelsea, o resultado do Botafogo contra o PSG foi um resultado muito impactante, mas se falando de bola rolando dentro das quatro linhas, quem fez o melhor jogo foi o Flamengo. Então, e o Flamengo mostrou pro Chelsea, independente da fase que vive, que sabe jogar contra grandes potências europeias, e eu acredito que o Flamengo vai fazer um bom jogo, independentemente do resultado. E eu acredito que a torcida pode ficar orgulhosa desde que a postura do Flamengo seja como foi na primeira fase, né? Jogando pra frente, jogando grande, né? Concordo. Não que o Chelsea seja uma grande potência europeia, né? Longe disso. Não, né? Não. A provocação. Mas eu acho que o Flamengo já fez bonito demais nessa Copa do Mundo de Clubes. Passar do Bayern vai ser uma coisa maravilhosa, mas assim, ser eliminado pelo Bayern é o mais provável. Eu diria 90-10 de porcentagem de chance a favor do Bayern. O Flamengo é um azarão nesse jogo, seria uma zebra o Flamengo passar para mim. E é o melhor time brasileiro, né? Que tá na disputa. Por outro lado, tem grandes jogadores que podem fazer a diferença, mas os grandes jogadores do Bayern são muito melhores e eu vejo um favoritismo muito grande para os alemães. Você acha que, por exemplo, o Flamengo ganharia do Benfica? Porque não. O Benfica ganhou do Bayern. Eu sei que no futebol não tem nada a ver isso, Sim. não é uma conta exata, né? Sim, seria um jogo sem favoritismo para mim. Sim, porque eu acredito que se o Flamengo... A gente não sabe como que Felipe Luiz está preparando o time para hoje à tarde, né? Mas eu acredito que se o Flamengo for bem ofensivo, de repente com o Bruno Henrique, o Plata, não sei... Talvez possa... Tem que surpreender, tem que usar uma estratégia que surpreenda o Bayern. Sim, e um fator muito favorável pra gente também é que lá tá muito quente e o Flamengo já tá acostumado a jogar assim. Vamos pensar nas coisas positivas, né? Sim. Vai que funciona tudo. Desde que saiu esse confronto, eu venho brincando aqui na redação com vocês de que o Flamengo vai chocar o mundo com o que ele vai fazer com o Bayern de Munique. Toma que seja um choque positivo. E pensando... Exatamente. 5-0 o Bayern de Munique. E pensando em elenco, eu não acho que o elenco do Flamengo seja tão inferior assim do Bayern de Munique. Eu vejo três caras que desequilibram ali no Bayern, que é o Kimmich, o Kane e o Olise, que são fantásticos assim. Mas no restante eu vejo bons jogadores. O Coman, bom jogador, poderia ser titular do Flamengo, quem sabe, né? Poderia. Pela fase que Michael e Cebolinha estão. Pelo amor de Deus, cara. Poderia. Plata. Rafael Guerreiro não é esse lateral todo. O Sacha Boey não é esse lateral todo. Aí a zaga deles tem o Pamecano, o Jonathan Tah. Então, Jonathan Tah chegando agora, já tem um compilado de vídeos rolando na internet de várias falhas do Jonathan Tah. E o goleiro do Bayern é fraco? O Rossi é melhor do que Manuel Neuer. E a gente... Essa pegou, galera. A gente vem fala de várias vezes aqui, né? Que os goleiros brasileiros viram um Neuer contra o Flamengo. Isso. Então eu quero ver o Neuer virar aquele do Bragantino. Vai ser ele. Como é que é o nome daquele goleiro do Bragantino? O Cleiton do Bragantino. É isso. Tem que ter positividade. Nós temos um ditado em que o cara é o suprassumo do gol. Fulano de tal vira o Neuer. Aí enfrenta o Neuer. Tanto que foi um festival de meme, né? O cara despreza o Neuer. Sim. Meu Deus. Tudo bem, tem quase 40 anos. Mas e o Fábio? Tem 44, tá aí fazendo chover. Aí você quer comparar o Fábio com o Neuer? Aí eu não tô entendendo. Falando questão de idade. Não porque o Neuer está mais velho que ele deixou de ser um ótimo goleiro. Sim.
Mas, ó, vamos falar o seguinte, vamos pensar que eu tô aqui com uma reportagem publicada no jornal A Tribuna na última sexta-feira, feita por esse repórter aqui, Vitor Fontes. Ele é bom, hein? Que a gente trabalhou os caminhos. Fala aí, Vitor. Se o Flamengo passar do Bayern, quais são as possibilidades que nós teremos? Porque agora não tem mais brincadeira, né? Não. Porque agora no chaveamento que também tem aqui, das oitavas de final, todos aqueles gigantes europeus que nós estávamos assim, meu Deus, todos se classificaram. E Sim. todos estão do lado do Flamengo. Exatamente. Tirando o Manchester City. Exatamente. Então, qual que seria o caminho? Fala aí pra gente, Vitor. O Flamengo tem, se passar do Bayern, o vencedor de Inter Miami, que é o time de Messi e Suárez, ou o PSG, que é simplesmente o atual campeão da Europa. E desculpa te interromper, vai ser a primeira vez que o Messi vai jogar contra o PSG. Sim. Desde, né, da saída dele. Legal. E aí, passando, nós estamos falando assim de possíveis adversários, Isso. né? Do outro lado da mesma chave, temos ali Real Madrid, contra Juventus, Borussia e Dortmund. Borussia contra Monterrey. Ali o Borussia e Monterrey vai ser um jogo bem parelho, eu acho. Uhum. E Real Madrid contra Juventus, Real Madrid tem o favoritismo, então pode ser que pegue o Real Madrid na semifinal. Real Então, Madrid pode esperar. Já diria o grande Marcos Braz. Eu acho que a gente já teve uma Então, aí experiência nós meio temos negativa com isso, né? Bayern de Munique, PSG e Real Madrid. Só isso que o Flamengo tem que Só enfrentar. isso. Não. Os últimos campeões de Champions, se não me engano, né? Nos últimos 5 anos aí, Sim. o Flamengo pode enfrentar todos, né? Porque Sim. já venceu o Chelsea, pega o Bayern, pode pegar o PSG, pode pegar o Real Madrid, e se chegar numa posição final, pega o City. O que eu quis dizer com isso, eu Pode pedi pegar o City, pra gente... Ou o Botafogo. O que eu quis que a gente passasse tudo isso aqui, porque a gente não sabe o que vai acontecer hoje, né, diante do Bayern, mas eu acredito que a torcida do Flamengo tem que ficar muito orgulhosa, não só do Flamengo, como de todos os times brasileiros, afinal de contas, os 4 na primeira fase avançaram para as oitavas, e se você parar para pensar nessa Copa do Mundo de Clubes, quem não acompanha muito futebol e acaba vendo ali os jogos, não entendendo muito, porque o time europeu e tal. A gente sabe que tem muito craque lá, mas a principal diferença é o investimento. Sim. Né? Porque se a gente tivesse no Brasil o investimento que é feito lá fora, a gente estava aí também batendo mais ainda de frente com os times que disputam a Liga dos Campeões, né? Exatamente. Então é uma boa oportunidade, porque é muito difícil quando você viaja para outros países conseguir acompanhar um futebol brasileiro. Você não acompanha, você às vezes consegue ver até um futebol argentino, até um uruguaio, mas você não consegue ver o futebol brasileiro. Sim. Então, essa Copa do Mundo, com essa primeira fase, veio para mostrar que o futebol brasileiro é, sim, um dos melhores do mundo. Sim, eles têm, na verdade, eu acho, uma embalagem muito bem feita, né? Tem um gramado bonitinho, as arquibancadas lindas, tem um VAR que funciona, tem uma arbitragem que funciona, eles têm uma embalagem, um contexto tudo que de primeiro muito mundo, bem. Um né? calendário excelente também. Exatamente. Então isso tudo influencia com toda certeza. Até o clima favorece na Europa. Sim, sim. Quem queria ver o Flamengo bem também é Rafael Becali, Isso aí. nosso colaborador do dia, que mandou um videozinho pra gente, a gente vai ver agora na nossa tela. Fala pessoal do Apitaí, Rafael Becali aqui da Serra. Comentar um pouquinho a respeito do jogo do Flamengo e Bayern de Munique, né, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Acredito que vai ser um jogo muito aberto, um jogo muito para cima, com as duas equipes criando bastante oportunidades. São duas equipes que jogam bem para frente, de formas diferentes, né? O Bayern de Munique é uma equipe muito vertical, que usa muito seus pontas, Coman, Olise, que está em ótima fase. E o Flamengo é um time mais de controle, né? De posse de bola, de dominar o meio de campo, mas também sempre procurando o ataque, sempre procurando alternativas, né? Para poder estar fazendo gol. Acredito que vai ser um jogo muito aberto, um jogo muito disputado, mas a gente confia assim na vitória do Mengão em busca aí desse bicampeonato. Então é isso, o Becali aí tá confiante no bicampeonato do Flamengo. Gostaria muito que fosse campeão desse torneio, mas é uma pedreira gigantesca. E agora, Vitor, eu queria que você falasse aí pra galera, Verdade. né? O que as pessoas podem fazer Pra para participar. aparecer igual o Becali. Exatamente. Para participar igual o Becali participou, falando do próprio time, você pode mandar o seu vídeo ou o seu áudio, de preferência um vídeo, até 1 minuto, 1 minuto e meio, dando seu pitaco, dando seu palpite, apitando junto com a gente pro nosso WhatsApp, que o DDD é 27 99880 1942. Você pode mandar e participar junto com a gente, não é isso? Exatamente. Quem também vai pegar uma pedreira agora nessas oitavas é o Fluminense, que vai enfrentar
nada mais, nada menos do que a Internazionale, Sim. a vice-campeã europeia. E olha, se a Inter jogar como jogou contra o River Plate, vai ser difícil pro Fluminense, viu? Vai ser muito difícil pro Fluminense. E eu tava vendo uma entrevista do Renato Gaúcho, que ele foi muito questionado porque o último jogo do Fluminense na fase de grupos contra o Mamelodi foi um jogo horrível, né? Sim. Eu acho que os 2 piores jogos foram o Inter de Miami com o Palmeiras e esse jogo do Fluminense contra o Mamelodi. E ele tava bem fulo da vida, que ele falou que conversou com os jogadores no vestiário porque a postura em campo foi completamente inadequada, segundo ele, né? Porque ele falou que como o time fez uma ótima estreia diante do Borussia, que era o principal adversário do grupo, jogou muito bem, como diz o Atílio, amassou, né, o time, ficou no 0-0, mas poderia ter vencido. Ele acredita que o time diminuiu o ritmo, não teve a mesma atuação diante dos outros adversários e principalmente diante do Mamelodi, que ele poderia ter tido uma vitória, né, ter terminado melhor no grupo. Então ele falou que cada jogo tem que ter um tipo de preparação, físico e mental. Aí ele meio que deu um esporro ali e falou que agora não é brincadeira, apesar de que todos nós sabemos que mata-mata, né, tem que vencer. Sim, O sim. 0-0 já não funciona mais, né? Amanhã, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, Internazionale e Fluminense, atual vice-campeã europeia e vice-campeã italiana, né? É uma parada muito difícil para o Fluminense, que se eu acho que o Flamengo foi o melhor time em desempenho, o Fluminense acho que foi o pior dos brasileiros, né? Fez um belo jogo contra o Borussia Dortmund, poderia ter ganhado, empatou, e depois, embora tenha ganhado do Ulsan por 4-2, numa virada, saiu perdendo, virou o jogo, e empatado com o Mamelodi, com belas defesas do Fábio, acho que o Fluminense ficou devendo, sobretudo nos 2 últimos jogos, e aí precisa se recuperar. Tem uma peça individual que pode desequilibrar, que é o Arias. O Cano tá muito fora de ritmo, Everaldo nem se fala, o torcedor do Fluminense não quer nem saber de Everaldo. E lá atrás tem Thiago Silva e Fábio, que podem fazer a diferença também. Mas precisa mostrar uma coisa diferente. Se ficar naquele jogo blasé que o Fluminense tem mostrado, vai cair para a Inter. Me estranhou muito a postura dos jogadores do Fluminense contra o Mamelodi, porque assim, se o Fluminense vence, eles poderiam estar pegando o Monterrey, Sim. que é uma pedreira também, é um time chato, mas assim, não se compara com o que é a Inter de Milão. E eu não... acho... Desculpa te interromper, mas eu acho que foi isso a revolta do Renato Então, Gaúcho. e eu não entendi essa postura. Sim. Tipo, vocês poderiam ter se livrado da Inter de Milão e vocês preferiram jogar contra eles. Tipo, não entendeu. Eu não entendi mesmo. Eu assisti o jogo aqui na redação, assim, sem entender. E uma Mamelodi muitas das vezes pressionando em cima. Só que, assim, falta qualidade. Assim como eu tava vendo o jogo do Salzburg contra o Real Madrid, o Salzburg chegando toda hora, mas faltava aquela qualidade, aquele refino pra concluir a jogada. E a mesma coisa aconteceu com o Mamelodi. Mas, sim, pra mim é inexplicável o que aconteceu nesse jogo do Fluminense e agora eles vão ter que enfrentar simplesmente a Inter. E que legal que é a cultura africana, né? Uma Mamelodi entrando sempre com a musiquinha, Música. todo mundo sincronizado, Dançando. dança, bate palma. Sim. Pô, gostaria de ter visto eles passando, porque eu acho que daquele grupo ali foi uma sensação, foi uma novidade bem bacana, o Mamelodi. Né? E como o programa é a Pitaí, a gente também tem torcedor do Fluminense hoje dando o pitaco sobre o que vai acontecer segunda-feira, amanhã. Fala galera do Apitaí, bom dia, aqui é o Marcelo, tudo bom? Então, primeiramente parabenizar o pessoal da Rede Tribuna, né, que dando voz, né, ao esporte capixaba, isso é muito bom, né, parabéns para vocês por esse projeto incrível. E vamos falar de Mundial, né, vamos falar de Flusão, né, passamos para as oitavas de final, fizemos um bom jogo contra o Borussia, até surpreendeu, né, nós como torcedor ficamos meio que surpreendido com aquele futebol que o Fluminense ofereceu, mas depois veio um time meio apático, né, nos 2 últimos jogos. Mas o que importa é passar para as oitavas, né? Passamos para as oitavas de final, né? A gente não escolhe adversário, mas acredito que foi melhor um time europeu devido ao futebol que o Fluminense apresentou contra o Borussia, né? Agora vamos ver qual Fluminense vai vir, né? Qual Fluminense vai vir? Aquele que jogou contra o Borussia ou dos últimos jogos? Eu espero que seja o Fluminense contra o Borussia, mas é aquilo. Agora não é ir para cima, não é meter as caras, porque é Copa do Mundo, meu irmão. O que importa é passar de fase, né? Não precisa meter as caras agora, né? E se for para os pênaltis, para mim também já é para nós, já é um bom resultado. Temos o Fábio lá, que é um goleiro muito experiente, né, para pegar pênalti. Então, vamos que vamos.
e as expectativas são as melhores possíveis. Já chegamos até as oitavas, já estamos entre os 16 melhores do mundo. Para mim já tá bom como torcedor, mas se for entre os 8 tá melhor ainda, né? Galera, tamo junto. Beijão para vocês, abração, viu? Bom domingo a todos. Gostei muito da fala do Marcelo quando ele fala sobre a apatia do Fluminense nos outros 2 jogos, né? Porque, de fato, contra o Borussia Dortmund, a gente ficou até, assim, estupefato. Né? Usar uma palavra até mais diferenciada, assim. Mais chique. Porque, caramba, esse Fluminense jogando desse jeito contra o Borussia Dortmund. Sim. Eu não vi o jogo do Ulsan, né? Estava tendo um date. E contra o Mamelodi foi aquilo que a gente já comentou aqui. Tipo... Por que vocês jogaram tão apático assim? Por que vocês jogaram dessa forma? Não tem explicação. Sim, será que cresce em jogo grande? Será que é um jogo grande? O Marcelo preferiu um time europeu. Exatamente. Jogo grande. Marcelo não tá alinhado com o Renato Gaúcho. Não tá. E agora que a gente já falou dos brasileiros no Mundial de Clubes, a gente vai pro nosso intervalo. E na volta, voltamos a falar de muito futebol com a Copa Espírito Santo, a Vitória Cup e também o GP da Áustria de Fórmula 1, que acontece daqui a pouquinho. Não sai daí, hein? Voltamos com o nosso Apita Aí, o programa onde a gente produz, mas são vocês que apitam. E agora a bola da vez é futebol capixaba com a Copa S e a Vitória Cup. E nada melhor para falar disso do que nosso repórter especialista em futebol capixaba, Vitor Fontes. Né, Vitinho? Fala pra gente aí. É um mineiro especialista em futebol capixaba. Última rodada da Copa Espírito Santo. Como é que tá o panorama aí? Explica pra galera de casa. Temos aqui mais uma matéria, né? Todo dia sai, né? Todo dia, só dá ele. Fontes, Jornal Tribuna. E aqui falando sobre a briga pela liderança. Então, hoje é o último dia da primeira fase, né? Todos os jogos da primeira fase acontecem hoje, às 3 horas da tarde. Temos aí uma disputa pela liderança entre Porto e Vitória. Os dois têm 20 pontos, estão empatados no saldo de gols também. O Porto está à frente por 1 gol marcado. Olha só, gente. E aí, hoje tem um confronto... Tem 2 confrontos, os dois jogam contra times diferentes, né? E o Vitória tem uma tarefa mais fácil, eu acho. Joga em casa contra o Sport Capixaba. E o Porto, com um time alternativo, porque jogou ontem na Série D, lá em São Paulo, contra a Portuguesa. Joga hoje na Copa S. Então vai um loucura, time misto do Porto lá para Venda Nova jogar contra o Rio Branco. Então, assim, tudo pode acontecer. O Vitória pode empatar e o Porto perder, o Vitória termina em primeiro. Os dois podem ganhar e vai depender do saldo de gols. Tudo pode acontecer, mas eu acho que a tarefa do Vitória é um pouco mais fácil do que a do Porto. E aí os outros, são 11 times, só o Linhares está eliminado, né? Também estão classificados para o mata-mata a Desportiva e o Real Noroeste. E os outros 6 times brigam por 4 vagas, né? Então essa última rodada aí vai definir muita coisa. E aí no final, quem avançar? O primeiro joga contra o 8º, o segundo joga contra o 7º, o terceiro joga contra o 6º e o quarto joga contra o 5º. Classificação, como eu falei. O Porto está em primeiro, Vitória em segundo. A Desportiva e o Real Noroeste já estão classificados. Aí ali, Rio Branco de Venda Nova, Capixaba, Serra, Sport, Vila Velhense e o Rio Branco Capa Preta ainda tem chance de classificar. Se classificam 8. Por que o Rio Branco está nessa posição, Vitor? Porque ele perdeu 6 pontos na justiça, né, por escalação irregular. Ele estaria com 13, já estaria numa situação bem mais confortável. Mas aí o sub-20 do Rio Branco, né, porque os titulares jogaram ontem na Série D também, contra o Água Santa. O sub-20 do Rio Branco vai jogar no Gil Bernardes contra o Capixaba. Então tudo pode acontecer nessa Copa S hoje. E é isso, gente. Como o Vitor falou, é meio complicado assim um pouquinho de entender o calendário, mas realmente é isso. Porto, Vitória e Rio Branco, né, estão também na disputa da Série D e eles estão fazendo essa mescla aí com o Sub-20, né? Porque Sim. Os jogos são seguidos. Teve até uma vez que o Rio Branco jogou 72 horas, né? E acabou mantendo o mesmo time. Sim. Fica meio essa confusão e por isso que o Rio Branco, além da perda de 6 pontos, está nessa situação. É isso aí. E outro campeonato que teremos essa semana, né? Um tiro curto, uma espécie de Copa do Mundo de Clubes, né? Melhor, eu acho, nível. Que teremos essa semana a Vitória Cup. Foi uma iniciativa aí encabeçada pela Desportiva, né? Que está vivendo uma crise financeira, precisando angariar recursos, levar a marca para um cenário mais nacional e internacional, né? Então teremos aí 4 jogos essa semana da Vitória Cup. Cada um desses jogos vai valer uma taça. Então quem ganhar o jogo, levanta a taça. Se tiver empate, é pênalti. Então aí na quarta-feira estreia Desportiva e Banfield no Engenheiro Araripe, Banfield da Argentina.
que entrou para substituir o Estudiantes. Foi, chegou por último aí. Isso. E a Ativa joga pelo segundo jogo também no Araripe, contra o Defensa e Justiça, no domingo, às 11 horas da manhã. E o Cruzeiro enfrenta os mesmos adversários, né? Na quinta-feira, Cruzeiro e Defensa. Será que Gabigol vem aí? Gabigol vem pra cá, o time do Cruzeiro galera. vem completo pra cá. Legal. Voltou de férias, teve uma fériasinha, voltou na última sexta-feira. E tem que se preparar pro retorno do Brasileirão, né? Exato, o Cruzeiro que tá bem no Brasileirão, tá em segundo lugar. Isso aí. Vai fazer essa intertemporada aqui no Espírito Santo, né? Pegando 2 times argentinos. Seria até legal um Cruzeiro Esportiva também, Isso né? que eu ia falar agora, seria muito legal um Cruzeiro Esportivo, uma pena que não tem. E além de futebol, vamos falar também sobre Fórmula 1, né, Atílio? Exatamente, GP da Áustria, que vai começar daqui a pouquinho aqui na tela da TV Tribuna Band, Isso mesmo. no circuito de Red Bull Ring, lá na Áustria. É um circuito muito veloz, um circuito bem curtinho, é um dos menores do calendário da Fórmula 1, um circuito com muitas retas, então que favorece aí muitas ultrapassagens, principalmente que é um circuito que contém com 3 zonas de DRS, que é aquela asa móvel que fica na parte traseira do carro, onde o piloto que está a menos de 1 segundo pode estar abrindo e ele tem um ganho aí de 20 a 25 km por hora na reta, que faz uma diferença absurda para as ultrapassagens. A gente espera mais um fim de semana com domínio da McLaren, Sim. com Piastri e Lando Norris, apesar de ser na casa da Red Bull, Verstappen pode ser que renasça aí como uma fênix. A Mercedes também vem muito bem, George Russell venceu o último GP do Canadá. Então, assim, ainda é uma prova que está tudo muito em aberto, mas eu acredito que a McLaren continua aí com o domínio que já vem tendo durante o ano. E a gente anotou aqui antes do programa começar como que tá, tanto construtores quanto pilotos, né? Sim. E você acabou de falar do Piastri e da McLaren, Exato. né? Ambos estão liderando o campeonato. Sim, e depois aqui vem o Norris, Verstappen, Russell e Leclerc. Leclerc. E o Hamilton em sexto na classificação. Isso. E no construtores nós temos McLaren, Mercedes, temos Ferrari, Red Bull e termina com a Williams em quinto. Então, assim, é um campeonato que praticamente o de construtores já está quase decidido. Acho que Sim. muito difícil Sim. que a McLaren perca esse... Já tá com mais do que o dobro de pontos. Muito difícil que a McLaren perca o título esse ano. Agora a disputa fica ali, de fato, entre Piastri e Norris, ver quem consegue ali ser campeão. O Piastri vem vindo muito bem, numa temporada muito consistente. O Norris vem errando muitas vezes, como errou no último GP, onde ele tentou ultrapassar justamente o Piastri e simplesmente jogou o carro no muro, assim, um momento bizonho pro piloto inglês. Mas isso a gente só vai conferir daqui a pouquinho, aqui na tela da TV Tribuna Band, com o GP da Áustria. Perfeito. Temos participação falando de Fórmula 1? Temos sim, porque apita aí, né, gente? Não é só de futebol que a gente fala aqui, não. Temos uma fã de Fórmula 1. Fala, galera do Apitaí, que legal um programa capixaba falando de esporte, dando espaço para Fórmula 1, que eu amo tanto, muito bom. Minha torcida para esse GP da Áustria é óbvio que é para o nosso Bortoleto, né? A gente está ali na torcida por ele, nesse segundo pelotão, de olho nele. Mas no primeiro pelotão ali eu vou de Verstappen, sou uma Verstappete assumida, amo Verstappen, adoro o estilo de pilotagem dele, me lembra muito Ayrton Senna, do qual eu sou grande fã, e agora o Piastri ali, chegando perto, garoto promissor, piloto novo, chegando na Fórmula 1 agora e já beliscando um campeonato, isso é sensacional também. Fórmula 1 é demais pra mim, eu amo demais, de paixão. E a gente tá ali na torcida, vamos que vamos, e esse domingo promete. E a gente tá na torcida do Bortoleto fazer o seu primeiro ponto. A Sauber, que já deu uma melhorada no carro. O Hülkenberg conseguiu bons resultados, mas tá faltando a Sauber ajudar o nosso piloto brasileiro com a estratégia. A Sauber vem prejudicando as corridas do Bortoleto com estratégias, assim, sem sentido, querendo que ele faça uma parada. E aí ele desgasta muito o pneu. Quando ele para, ele volta muito lá atrás e aí não consegue recuperar, porque muito similar do que a Ferrari vem fazendo com o Leclerc. Mas a gente espera que esse final de semana, se Deus quiser, a Sauber acerte com o nosso Bortoleto. É isso aí. E nesse final de semana tem GP da Áustria, daqui a pouco. E no próximo já tem Fórmula 1 de novo, para não deixar saudade, né? GP da Grã-Bretanha, aqui na tela da TV Tribuna Band. Você pode mandar seu vídeo ao longo da semana para o nosso WhatsApp. Vamos falar da Copa do Mundo de Clubes, que já vai estar na sua reta final. Vamos falar de Copa Espírito Santo, que já vai estar no mata-mata também. Isso aí. GP da Grã-Bretanha. Então manda seu vídeo, manda seu áudio para o nosso WhatsApp. 27 99880 1942. Participa junto com a gente.
Então o recado do Vitor está dado. Semana que vem, muito mais Mundial de Clubes, futebol capixaba, GP de Silverstone na Grã-Bretanha. E a gente espera você aqui com a gente no Apita Aí.